Olá, boa noite para você. A gente começa esta edição do A Crítica Notícia falando de uma decisão que afeta o Supremo Tribunal Federal. E por isso a gente vai ao vivo conversar com o Igor Damasceno, direto de Brasília. Olá, Igor, boa noite para você. Teve uma votação polêmica no Congresso Nacional hoje, né? Exatamente, mais especificamente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Adriane, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. A gente fala da PEC, a proposta de emenda constitucional que autoriza o Congresso a derrubar decisões do STF se os parlamentares considerarem que a Corte ultrapassou os limites, o exercício da função jurisdicional. Ou seja, traduzindo, se os parlamentares entenderem que os ministros da Suprema Corte estão legislando no lugar de deputados e senadores, então as decisões dos ministros vão ser derrubadas pelo Congresso Nacional. Essa é a decisão da maioria dos membros da CCJ da Câmara dos Deputados. Vocês, inclusive, acompanham algumas imagens dessa sessão que aprovou essa PEC. Só que para derrubar essa decisão do Supremo, são necessários pelo menos 2/3 de votos favoráveis, tanto na Câmara quanto no Senado. Ou seja, a maioria esmagadora dos parlamentares precisam concordar que os ministros do Supremo extrapolaram nas decisões deles. E aí sim a decisão do ministro vai ser derrubada, é o que diz basicamente essa proposta de emenda constitucional. Lá na CCJ, ela recebeu 38 votos favoráveis e 12 contrários. Quem votou de forma favorável à PEC são praticamente os parlamentares do centro-direita e também parlamentares da oposição ao governo, dizendo eles que essa PEC zela pela competência do Congresso Nacional. Vamos ouvir o deputado Marcel Van Hatten. Ele é um dos parlamentares que votaram de forma favorável para a admissibilidade desse texto. Vamos ouvir o que ele disse. Não consigo entender alguém votar contra uma proposição que é a favor do mandato parlamentar, é a favor daquilo que o povo nos pede para fazer, que é legislar. Não é função do Supremo Tribunal Federal legislar. Não é função do Judiciário decidir na caneta de um único ministro se aquilo que nós fizemos com 594 membros do Legislativo Nacional, não é função de um único ministro desfazer aquilo que nós decidimos por maioria, de acordo com o que a Constituição diz. Bom, os parlamentares da base governista, ou seja, os parlamentares mais relacionados ao presidente Lula, eles votaram de forma contrária a essa PEC, só que eles são minoria lá na CCJ. E qual foi o motivo por votar de forma contrária ao texto? Eles disseram que, na verdade, essa PEC, ela fere os limites constitucionais, seria um ataque direto à Constituição. Teve parlamentar que não é da oposição, não é de centro-direita, mas que votou de forma favorável à PEC com o argumento de que é necessário sim discutir a competência do Poder Judiciário, dos ministros do STF. Mas eles disseram que não pode ser desse jeito, precisa ouvir os ministros, precisa ouvir especialistas, tem que ser um debate um pouco mais amplo. E por isso eles querem que esse debate se estenda ali nas comissões especiais. Vamos ouvir. O judiciário precisa de reforma? Precisa. Tem, às vezes, discricionalidade, autoritarismo em decisões judiciárias de qualquer instância? Tem. Agora, isso exige um debate, exige audiência pública. Eu gostaria de ver ministros do STF aqui discutindo conosco. Procurei a assessoria parlamentar do STF para pedir um parecer sobre esses projetos da tal pauta anti-STF, que só pelo nome já mostra que é apequenada. Não tive o retorno que eu esperava. Agora, a gente fazer com esse espírito de vingança é muito ruim, é muito negativo.
Bom, e é justamente isso. A maioria dos parlamentares lá na Câmara veem essa PEC como uma espécie de revanchismo ao STF. Muitos ministros têm deflagrado operações, mandado a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão lá no Congresso Nacional. Isso irritou boa parte dos deputados que eram alvo dessa operação. Então essa PEC, ela meio que dá ali um tom de revanchismo, de vingança aos ministros do STF. Agora que essa PEC foi aprovada na CCJ, o próximo passo é criar uma comissão especial para discutir um pouco mais a fundo, conforme o deputado Chico Alencar pediu. Cabe ao presidente da casa, que é o deputado Arthur Lira, instalar essa comissão especial e então começar a discutir essa proposta. Se for aprovado na comissão especial, então o texto vai direto para o plenário da Câmara dos Deputados. E só para a gente encerrar, essa foi só uma das PECs que foram aprovadas hoje e que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Uma outra PEC limita os poderes individuais. Os ministros do STF não teriam poder para derrubar decisões tomadas por presidentes, seja o presidente da República, seja o presidente do Senado, seja o presidente da Câmara. As decisões dos presidentes nessas autarquias que eu citei não poderiam ser derrubadas por um único ministro do STF, as chamadas decisões monocráticas. Seria necessário que a Corte analisasse e, se a maioria aceitar, então aí sim a decisão dos presidentes seria derrubada. Mas essa é uma outra PEC que já está com um caminho um pouco mais andada, mas sim, são duas propostas que limitam o poder do STF e que dão o tom do Congresso Nacional em torno da Suprema Corte. Adriane. A CCJ ela está analisando o que alguns especialistas chamam de pacote anti-STF, né? O Igor citou aqui duas PECs relacionadas à limitação, a controle de poder. Uma delas é para as decisões monocráticas, que é a decisão tomada por um único membro, e também a possibilidade de sustar, ou seja, de derrubar uma decisão tomada pela Corte quando o Parlamento, quando o Congresso entender que não é bem assim, então ultrapassando os limites da justiça, né, os limites de cada um das esferas de poder. E isso pode ter consequências lá na frente. A gente vai ficar na expectativa, Igor, de acompanhar a repercussão e a reação do próprio Judiciário diante dessa decisão da CCJ. Vale lembrar que é só uma comissão, depois passa por todas as outras técnicas ou não e vai para o plenário, né? Exatamente. Agora, tem especialistas falando que essas duas propostas não devem ir para frente por interesse do próprio Arthur Lira. Cabe a ele destinar, então, a abertura dessa comissão especial para aprovar, para pelo menos analisar essa proposta que foi aprovada hoje de manhã na CCJ. Tem especialistas falando que isso não é de interesse do presidente Lira, que ele não quer comprar guerra com o Supremo nesse momento, porque isso pode ter consequências no ano que vem, o qual ele quer colocar uma pessoa dele, um aliado político, na sua sucessão. Ano que vem tem a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira é considerado um dos deputados mais poderosos dos últimos tempos. Ele quer manter esse poder, então para isso ele não pode se enfiar em polêmica. Já tem especialista falando que essas PECs elas servem somente para dar ali o tom, para que os parlamentares que aprovaram se manter bem na fita com seus eleitores e fazer recorte de rede social. Eu também acho complicado, acho difícil que essas PECs sejam promulgadas pelo presidente do Congresso Nacional. Agora, Igor, eu queria conversar com você sobre um outro assunto que é Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.